A luta pela sobrevivência em um cenário pós-apocalíptico. No game The Last of Us, o jogador é convidado a participar de uma história de ação. O objetivo é se defender de adversários cruéis, com sede de sangue. The Last of Us faz parte de um modelo de games bem diferente dos primeiros jogos eletrônicos desenvolvidos. A narrativa mais parece um filme. No enredo, os personagens vivenciam uma trama com começo, meio e fim. Para deixar a história ainda mais atraente, produtoras estão investindo alto no processo de tradução. Emanuel pesquisa a evolução da adaptação dessas narrativas para o português. Um dos principais conceitos estudados na área de games é a localização, que é exatamente a adaptação feita para que o jogador entenda os diálogos e as legendas que aparecem no decorrer da narrativa. De acordo com a pesquisa do Emanuel, a localização é uma das principais preocupações das produtoras que trazem jogos internacionais para o Brasil. Como a indústria de videogame nasceu no Japão, os jogos iniciais eram feitos em japonês, né? Então, a tradução era feita por exemplo, se você pegar a Nintendo, a tradução de um jogo da Nintendo, do japonês para o inglês, era feita por alguma pessoa que tinha conhecimentos rudimentares de inglês. E aí, quando o jogo era distribuído para o resto do mundo, por exemplo, para a Europa, e alguém ia traduzir para o espanhol, ele traduzia da versão traduzida em inglês. Então, ele fazia uma tradução da tradução, que já não era muito boa. E, atualmente, as empresas se preocupam em pegar o material original e traduzir direto dele. Então, hoje, o que aconteceria seria uma tradução direta do japonês para o português. Nesse processo, não é só a dublagem e legendagem que ganham um toque brasileiro. De 1980 para cá, elementos gráficos também passaram a ser regionalizados. Existe um jogo lançado pela Tectoy para o Master System na década de 90, que é chamado Mônica no Castelo do Dragão. Ele foi a adaptação de um jogo japonês chamado Wonder Boy e Monsterland. Então, o jogo é um RPG medieval. Então, certos aspectos que cabiam no jogo original, por exemplo, o protagonista andava com uma espada para destruir os monstros, né? Quando foi feita a localização para o Brasil pela Tectoy, eles, por exemplo, substituíram a espada pelo Sansão, que é o coelhinho da Mônica. A pesquisa dele descobriu que a localização dos jogos no Brasil passou por uma transformação a partir de 2003. Mudanças no cenário econômico a partir daquele ano foram fundamentais para que o consumo de games aumentasse no país. Quando o Brasil teve um crescimento econômico, a população teve um maior poder aquisitivo, começou a consumir mais bens supérfluos, que é entretenimento, né? No caso do videogame. E aí, as produtoras de videogame, como Sony, Microsoft, viram nisso a possibilidade de lançar jogos localizados em português do Brasil como uma forma de seduzir mais esse mercado consumidor. O trabalho é um dos que fazem parte da linha de pesquisa Tradução e Novas Mídias, do mestrado em Estudos da Tradução. De acordo com o orientador da pesquisa, a investigação traz novidades para os estudos na área. A tradução não é simplesmente traduzir de uma língua para outra, é traduzir culturas também, né? E o videogame é um meio, né? É uma mídia, né? Então, assim, você pesquisar sobre como é feita essa tradução, esse transporte, né? Do game original para o game veiculado no Brasil é super interessante, sobretudo pela pouca pesquisa que é feita em relação a essa mídia, né?